Como é possível pôr a tecnologia a serviço dos negócios em uma carreira tech? Desde um cargo de trainee até um cargo C-level? Quais as semelhanças e diferenças do papel da tecnologia nos diferentes setores da economia? E quais os princípios norteadores que podem acelerar e consolidar sua carreira na área da tecnologia? Como associar isso a boas práticas ágeis, também em posições de liderança? Acompanhe isso e muito mais nesse bate-papo imperdível agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast com uma convidada super especial, Isabela Agnolet. Falei certo o sobrenome, né? Agnolet, quase. Tudo bom, Isabela? Prazer ter você aqui. É um prazer, obrigada pelo convite. Vamos falar bastante de tecnologia junto com negócios hoje, né? Boa, muito bom. Esse é exatamente o foco desse podcast. Tá no lugar certo, estamos com a pessoa certa também. E hoje a participação também, nunca participou do podcast, né? O Djalma Souza. Tudo bom, Djalma? Tudo ótimo, Vitor. Um prazer estar aqui pela primeira vez. Vamos lá. É isso aí. Bom, começando aqui, Isabela, a gente já falei um pouco do seu nome, aprendi a falar seu sobrenome, e agora eu queria saber um pouquinho de você, sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. A gente estava conversando um pouquinho em off aqui, você falou das áreas que você já atuou, né, há diferentes áreas. Eu queria, e sempre no ponto de vista mais técnico, mais a serviço do negócio. Queria que você desse uma passada geral sobre esse caminho para a gente explorar um pouco dessa diferença entre áreas de atuação, áreas no sentido de setores, né, das empresas que você trabalhou, e como que a tecnologia cumpre um papel determinante em cada uma delas. Perfeito. Bom, primeiro, tenho mais de quase 17 anos já trabalhando com tecnologia. Sou da época que tecnologia a gente tinha data center físico, sala de servidor, Blade, hack funcionando. Então, eu estou aqui há muito tempo. Comecei minha carreira, eu sou formada em administração de empresas, então não tenho uma formação normalmente técnica, né? Eu fui aprendendo e fui fazendo formações técnicas ao longo do caminho de tecnologia, no processo. E eu entrei na área de tecnologia num programa de trainee, onde estavam buscando pessoas não técnicas, porque eles precisavam de alguém que hoje é conhecido como área de produto, mas alguém que conseguiria entender o que o negócio precisa e traduzir isso em requisitos, para aí sim tecnologia a gente desenvolver. E o convite era, eu preciso de alguém que tenha visão de negócio e eu vou dar todo o técnico. Então, passei por um programa de trainee de 1 ano, que foi assim, um presente, porque tudo me foi ensinado do que era técnico. Lembra as primeiras reuniões que eu ia com um caderninho, inclusive eu deixo dica para as pessoas disso, eu ia com um caderninho, porque era muito termo técnico que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e eu saía dali perguntando. Eu tinha o meu mentor, né? Todo trainee tem o seu mentor, e eu ia perguntando, cara, o que é isso? O que é aquilo outro? Porque eu aceitava, na primeira reunião eu não sabia, mas na segunda já era preguiça minha. A terceira, então, né, não pode. Então a gente já tem que saber um pouco mais e ir aprendendo ao longo do tempo esses termos técnicos. Então eu comecei num programa de trainee já na área de tecnologia. E eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, né? No programa de trainee você escolhe a área que você vai começar. Sim. E eu escolhi tecnologia, assim, sou muito feliz por ter escolhido isso. A área de tecnologia me propiciou muitas coisas na minha vida. E isso ainda morava no Espírito Santo. Então meu sotaque aqui é um pouco diferente, capixaba. E aí depois então decidi, uma decisão de vida, vim para São Paulo e saí de uma indústria de mineração, de pilotização de minério de ferro, uma indústria super tradicional, uma empresa gigantesca, e fui para uma indústria alimentícia, com uma outra cultura. Saí de uma cultura brasileira, fui para uma cultura oriental, né? Fui ali uma indústria alimentícia oriental. E aí eu saio de uma cadeira muito de desenvolvedora, trabalhava muito com SAP, então codava. Estava até comentando aqui, né? Já coloquei muito código no ambiente de produção que parou o sistema, sabe? Aquele desespero, de volta, tudo. Então já fiz muito isso também. E aí fui para a área de infraestrutura, governança, atendimento de usuário, uma coisa que eu nunca tinha trabalhado também. Então eu sempre fui crescendo ao longo da minha carreira, abraçando ou uma área nova de tecnologia ou uma indústria nova.
Então isso me fez criar uma casca muito boa que eu tenho hoje. Uma visão bem geral. Uma visão muito diferente, né? Muito mais ampla de como usar tecnologia em diversos negócios. Uhum. E aí eu saio, então, de uma coisa mais sistema, mais gestão de projetos e venho para atendimento de usuários de toda a América Latina. Eu era responsável por atender toda a área comercial do México para baixo, era a minha responsabilidade. Tu imagina a loucura. Nossa. Era inglês, espanhol, português, porque eu estava no Brasil. Uhum. Então era algo bem, bem diferente. Tínhamos que reestruturar também toda essa área. Passei ali um tempo, depois eu saio de indústrias e vou para varejo. Outro mundo, né, amor? Nossa. Sai de um ritmo, vai para 200 vezes mais e vambora. Só para dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro. O resto é trabalhando de sol a sol. E foi onde eu mais cresci, assim, na minha carreira. Então eu voltei, né, na época voltei para uma área de sistemas, voltei para o meu amado SAP, fomos implementar uma fábrica que não existia no Brasil, era a única fábrica dessa empresa fora, né, da França. Então imagina, todo mundo olhando para esse projeto, ele tinha que dar certo, ele não podia dar errado, senão todo mundo ia falar, tá vendo? Por que a gente foi abrir uma fábrica em outro lugar, principalmente no Brasil? Aí, deu errado. Então era uma pressão, assim, todo dia aquela fábrica tinha que funcionar, tinha data para ela começar a envasar o produto e não podia falhar. Uhum. E foi, assim, um baita aprendizado. Foi 1 ano fazendo esse projeto e quando eu saio de 1 ano eu assumo a área de tecnologia e em 6 meses eu viro Head Brasil. Então foi assim, um crescimento absurdo. Muito rápido. Muito rápido, dados os resultados. E eu falo muito, São Paulo é a terra da oportunidade. Segunda ótima escolha que eu fiz na minha vida foi ter mudado para São Paulo. Sou apaixonada por essa cidade, apaixonada pelo que essa cidade fez pela minha carreira e por mim. Sou uma outra pessoa desde que eu mudei para cá. E fui então meu primeiro cargo executivo. Eu entro então como Head de TI do Brasil, respondendo para os Estados Unidos e respondendo para a França. Imagina, eu tinha 3 chefes que nunca queriam a mesma coisa. Eu tinha o presidente do Brasil que queria uma coisa, o diretor de América, de TI, e a diretora global de TI, eles nunca queriam a mesma coisa. Imagina, era uma vida naquele jeito, ali, né? Naquele meio de campo. E aprendi muito, assim, varejo, eu sou apaixonada por varejo até hoje. É uma área que eu aprendi absurdamente. Eu vivi Covid no varejo. Nossa. Então, assim, realmente Covid foi um tapa na cara da digitalização. Tipo, cara, não tem outra alternativa. A gente sai de uma empresa que dependia, 90% da sua receita dependia de loja física. Do nada, 90% morre, fecha, você não pode vender. Você tem 10% para manter a empresa de pé. E aí? Nossa. Você faz o quê? E foi ali que eu vivi toda essa cultura de agilidade, de experimentação, de tá tudo bem, não tá perfeito, vamos colocar no ar porque a gente tem que trazer receita pra dentro de casa. É isso, eu tenho que pagar a conta. Num viés de sobrevivência ali. Num viés de sobrevivência total, né? Porque não era até então, vamos fazer digitalização, claro, vamos fazer entrega rápida, mas como é que tá legal. A loja física ali mesmo? Mas a loja física ela sempre ganhava, porque era 90% da receita. E aí existia, obviamente, todo esse modelo da gente ir pro digital, mas não era ainda o grande forte da empresa. Uhum. Então, tava tudo bem também ser uma coisa um pouco mais lenta. Quando veio o Covid, não tem tudo bem. Eu tenho que pagar salário no mês que vem. Eu tenho que ter receita. Então foi assim, foram 6 meses ali na loucura para poder fazer tudo dar certo, fechar o escritório, todo mundo ir para casa, funcionar modelo de home office que a empresa não tinha, então imagina. Tô falando aqui já várias coisas, vários desafios para de uma vez só. De uma vez só, porque às vezes a gente olha a venda, né? Mas eu tenho todos os funcionários, todos os empregados, colaboradores que trabalhavam no escritório. Sim. Você tirar todo mundo do escritório, mandar todo mundo para casa, é outro desafio. É um desafio de back-office. Como que faz todo mundo convergir, né? Sem ninguém... Quando as pessoas estão mais acostumadas, depois de um tempo que você vai trabalhando com um regime híbrido ou um regime mais remoto, tende-se a acostumar e seguir. Mas agora, você tá todo dia presencialmente vendo o seu time e de um dia para o outro você tem que produzir a mesma coisa ou até mais, né, nesse caso, para conseguir compensar o atraso da digitalização sem ter o contato com o time, aprender a fazer isso sem estar junto. Exato, porque hoje o home office já é uma realidade, tudo bem, todo mundo já aprendeu a trabalhar com ele, mas
em 2020, Era tudo mato, né? era tudo mato, era tudo muito novidade. Ninguém sabia como trabalhar com aquilo, ninguém sabia como é que ia funcionar, onde ia funcionar. Se a internet da sua casa era boa, se não era, as pessoas não tinham essa preocupação, porque não precisavam. Então, inclusive isso, a gente teve que olhar para as pessoas, a internet, cada casa. Algumas moravam em áreas de risco. Como é que leva? Eu não posso levar o computador para casa, eu não tenho segurança na minha casa para levar o computador. Não tinha uma mesa. Gente, não tinha uma mesa. Isso aqui. Eu tenho a mesa de jantar, eu não consigo colocar um desktop. A gente trabalhava com desktop naquela época, mas não era todo mundo laptop. Então, onde é que você vai colocar? Poxa, compra mesa, compra cadeira e distribui tudo isso. Então, quando eu falo muito da venda, mas tem todo o lado do back-office, que enquanto a venda tá rolando aqui, o back-office também tem que estar funcionando, né? Senão não suporta. Senão não suporta. E aí, passei por tudo isso, assumi minha primeira cadeira de executiva, e aí eu mudo de mercado, eu vou para o mercado editorial. É totalmente diferente também. Outra vivência. E aí venho até a Exame, como CTO da Exame, um orgulho ter isso na minha carreira. E estamos aqui, construindo muita coisa boa ainda. Legal, muito bom. História muito bacana. Eu queria entender, dentro do contexto do negócio e do papel da TI nesse negócio, o que muda? Quais são as principais diferenças entre todas essas indústrias dentro do papel da tecnologia em função dessa indústria? Acho que Sim. Não necessariamente só as diferenças, mas se tiver alguma coisa em comum também, acho que é legal a gente falar. Eu te diria que tem mais coisa em comum do que coisa diferente. Boa. Muito mais. Porque a gente vê muito, e é muito comum nas empresas, a TI elas falar o seu próprio vocabulário. Concorda? Tem o seu tecnês ali e é o meu vocabulário, eu vou me comunicar assim. Então, a primeira coisa que eu mudei, e eu mudei isso, eu posso até contar depois do episódio que me fez mudar, né? Porque eu também era uma TI clássica. Eu era uma TI classicona e... Falava tecniquez. Falava o tecniquez e levei uma porrada que eu falei, uau, essa pessoa tá certa, eu preciso mudar. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o negócio. Eu falo muito de entender o negócio. Eu sei o que a minha empresa faz. A empresa vai varejo, ela vende roupa. Não. Qual é a linha de receita? Eu falei aqui pra vocês um número que normalmente a tecnologia não sabe. 90% vem de loja física, 10% vem de e-commerce. Você tem que saber qual é o produto que mais vende. Mas vende aonde? Tem uma loja específica? É no digital? Não é? Vende mais na entrega rápida ou vende mais na entrega planejada? Qual é o seu custo maior hoje? Em tech? Eu tenho uma lista hoje de qual é o maior custo. Eu sei exatamente o quanto aquilo vai me trazer ou não vai me trazer de retorno. E eu fico ali de olho naquilo. Então, isso muda muito o negócio em si. Mas não muda o que você tem que saber. Você tem que saber como sua empresa ganha dinheiro. Você tem que saber como você gasta esse dinheiro e se você está no positivo ou se você não está. Sabendo isso, aí você consegue entender, tá? Então, o meu sistema de tecnologia, minha infraestrutura... Aí fica muito mais fácil eu entender que se uma internet cai numa loja... eu não vou ter a venda. E se é na loja A, é a minha maior receita. Então eu tenho que entender muito mais rápido. Ninguém precisa me contar isso. Eu posso olhar o número e descobrir. Então fica muito mais fácil o meu dia a dia. Assim como foi na Exame. Poxa, eu sei na Exame que para mim é muito importante page view, usuário único. É ali que a gente tem nossos assinantes. É ali que eu tenho meu volume de venda. É ali que eu tenho minha publicidade. E a gente tem um outro negócio que é educação. São dois bichos diferentes, mas como eu ganho dinheiro em cada um deles e como o TI ajuda a ganhar dinheiro em cada um deles. Exato, o papel da tecnologia. Para ajudar a ganhar dinheiro. Boa. Esse é o principal, assim, né? Tem muita gente que fala, mas TI é custo, TI não tem PNL. Não, se você tá na venda, você faz parte da receita. Então, a gente tem que ajudar a receita a acontecer e a vir mais rápido. E esse ponto que você tá tocando é uma coisa que a gente fala bastante aqui também, no podcast e na vida, vamos dizer. No final das contas, a tecnologia ela só sobrevive porque existe um negócio por trás, senão seria a gente brincar de hobby, né? Seria um hobby, seria... A não ser que você esteja numa empresa que o core business seja tech. Mas aí você também tem um negócio que é vender o tech. Mas pelo menos final, assim... Mas já tá mais próximo, já tá mais próximo, já Exato. Entende um pouco melhor. Aí você tá numa grande empresa, você tá numa big tech. Beleza, seu negócio é tecnologia. Tirando algumas big techs que o negócio é publicidade, né? Mas seu negócio é tecnologia, beleza. Mas isso não é a menor parte das empresas. A grande parte, o core business não é tech. Exato. E aí, quando você tá na grande parte, né? Que não é que o resultado não é só o tech... Você precisa saber o que é
o que está sendo feito ali, principalmente relacionado à tecnologia como um todo, mas aí no nosso foco aqui, dados e AI entra muito nisso também, porque é uma forma da gente fazer um link muito direto com o negócio, por exemplo, através de um desenvolvimento de um use case, de um produto que está lá na ponta, que vai fazer, por exemplo, uma recomendação de um produto, vai fazer um cross-sell, upsell, ou então vai qualificar um lead para atingir direto um lead, consegue medir lá na ponta qual que é o P&L que aquilo ali está trazendo e não precisa só ficar naquela ideia de que TI é custo, que é justamente o que você comentou. E eu acho que esse é o grande também, né? Se você sabe o que você está fazendo, porque você está fazendo, você consegue provar o seu valor. Exato. Então, tem um case na Exame, logo que eu cheguei na Exame, em 2022, não tem tempo já, gente. 2022 eu cheguei na Exame, em maio. E eu lembro muito que quando eu cheguei, o nosso editor-chefe, ele virar para mim e falou assim: Isabela, é impossível o site, ele não aguenta, ele não funciona, mas lascou de reclamação. E aí, realmente, ele me trouxe uma coisa, para mim não fez sentido nenhum, mas acontecia. Quando eu batia 5 mil usuários ao mesmo tempo no site, o site caía. Cara, mas não faz sentido. 5 mil pessoas é muito pouco. E a gente tinha uma audiência grande, tinha 12 milhões de usuários todos os meses. Se tem 5 mil pessoas ao mesmo tempo no site, o site cai, que tem isso? Tem alguma coisa errada. E todo mundo tem, não, imagina, isso é mentira. Isso eu falei, gente, não tem como. Se o cara tá me falando isso, vamos acreditar que é verdade. Outra coisa, né? TI sempre fala, não, mas meu indicador tá verde. Aqui tá verde, ó, não tem downside, o site não caiu. Eu falo, não, se o cara tá falando, vamos investigar um pouco melhor. E a gente foi investigar, realmente o que acontecia. Ele caía por segundos, a monitoria não pegava, porque precisava de 5 segundos, ele caía por 2, 3, dava um engasguinho e ele voltava. Só que hoje a gente tá no mercado da atenção. Se em 3 segundos você não consegue ler uma matéria, você vai para outro lugar. Sim. Então 5 segundos da monitoria já não servia. E aí a gente começou a fazer um trabalho. Então, peraí, vamos botar uma arquitetura no ar. Aí eu desenhei junto com o time, fui lá no Tecnês, desenhei a arquitetura inteira, como é que ia funcionar. Montamos o time do zero, porque quando eu cheguei o time todo saiu. O CTO anterior saiu, ficou 6 meses sem ninguém, o time foi saindo. Eu cheguei e já não tinha mais ninguém. Então, eu reconstruí o time todo, reconstruí o site, e em novembro daquele ano tinha eleição. Outubro, na verdade, né? Então, de maio até outubro. Pico no site. Que é o pico no site. A Exame nunca tinha feito uma cobertura de eleição. A gente tinha feito cobertura manual. Então, eu ficava olhando o site do TSE, ia lá e imputava no site. Falei, não, a gente vai fazer um negócio automático, né? Vamos tomar uma vergonha na cara e vamos fazer uma coisa legal. E aí o editor-chefe falou, Isa, vamos, você já tá ganhando a minha confiança, então vamos fazer. E aí foi a primeira vez que a gente fez uma API, consumindo a API do governo e tudo mais. E a gente conseguiu trazer, no dia da audiência, 30 milhões de pessoas. Uau. A gente saiu de um site que não aguentava 5 mil. A gente fez no mês 30 milhões. Caramba. No dia, a gente chegou a bater 150, 140 mil pessoas ao mesmo tempo no site. E era assim, a gente tinha testado o site. Na nossa loucura, a gente tinha testado até 80, 90. Quando passou, e a gente estava lá no dia da cobertura, a gente foi no primeiro turno e no segundo turno, o time de tecnologia foi pro escritório do lado dos jornalistas. De plantão mesmo. De plantão. Falei, gente, qualquer coisa, vocês vão levantar a mão, a gente vai correr aqui, tá tudo bem. Levamos dev, levamos infraestrutura, levamos dado, levamos todo mundo. E aí, quando bateu 90 mil, eu falei, gente, a partir de agora, tá na mão de Deus. Que vier, nós não testamos, porque foi uma audiência, assim, muito única. A gente muito provavelmente só chegou nessa audiência justamente porque não deu nenhum problema, senão as pessoas iam migrar para outro site. Exatamente, a gente tinha um UX muito bom, a gente tinha uma experiência de leitura muito boa, então as pessoas estavam em outros sites, os sites começaram a cair, a gente teve, né, na época, sites que caíram, eles começaram a ver a Exame e, peraí, Exame tá no ar, deixa eu ir lá. E aí a gente foi crescendo. Quando chegou, assim, 1 hora de apuração, a gente tava com 150 mil pessoas ao mesmo tempo no site. Um site que não aguentava 5. Que não aguentava 5. A gente tava em euforia plena. Porque, meu Deus, o que a gente conseguiu fazer em 6 meses de trabalho? Então, foi um marco histórico para Exame. A gente ficou super feliz. Até alcançar 30 milhões de pessoas no mês. Foi algo, assim, também único. E uma baita história para contar, né? De um time que conseguiu... Sucesso para todo mundo envolvido. Mas a gente só conseguiu fazer isso porque a gente foi entender. Cara, a audiência é importante. E aí, o que eu te falei do caso, né? Eu trabalhava no varejo. E eu ficava nessa TI tradicional. Todos os meus números verdes, as lojas vendendo. E aí eu lembro muito desse caso. A gente tinha uma diretora comercial bem dura. E aí um dia ela me parou num corredor, olhou pra mim e falou assim, você acha que tá tudo bem?
Falei, sim, tá tudo bem, os indicadores estão bem, tô te atendendo no prazo. Você acha que 1 hora pra me atender é bom? Falei, acho. Tá bom. Seu trabalho é uma porcaria. Você não entende do meu negócio. As minhas lojas só reclamam de tecnologia. Eu acho que tá na hora de você mudar o seu jeito de trabalhar. Foi assim, no meio do corredor. Pra quem quisesse ouvir, tava ali. Eu parei, eu falei, como assim você tá falando que meu trabalho é ruim? Pô, tá tudo verde. Aí eu voltei pra minha mesa e falei, cara, meus indicadores estão todos funcionando. Tá tudo bem. Aí eu resolvi ligar pra loja. E não tava tudo bem. E foi aí que eu comecei a descobrir. Às vezes, obviamente, não tava bem por nossa culpa. Às vezes não tava bem porque o usuário tirava da tomada o modem da internet, a internet caía. Mas é coisa básica, tipo, tinha que ter 2 tomadas, tinha só uma. Sabe assim, uma coisa básica que... Isa, mas isso não é TI. Mas interfere em TI. Interfere no resultado do negócio. Então, foi essa primeira porrada que eu levei. E eu falei, então... Aí eu fui entender por que ela tava me dando essa porrada. Não podia ser de graça uma porrada dessa. Pra todo mundo ouvir, não podia ser de graça. E foi dali então que eu comecei a mudar a minha forma de trabalhar. E eu saí de uma TI tradicional. Então eu vivi essa TI tradicional, eu vivi essa TI distante. Eu já fui essa TI. Abre o chamado lá, depois a gente vê. Põe o projeto aí na prioridade, depois a gente vê o que vai fazer. Nossa. Isso não funciona, né? Então, mudando para uma TI muito mais plugada no negócio, agora eu sei que isso funciona muito mais e dá muito mais resultado. Dá muito mais resultado, sem dúvida. E engraçado, né? Aí pensando até em carreira, como que alguns momentos ruins, né? Com certeza foi uma experiência Uma tragédia, né? dão um salto de... uma virada de chave em alguns momentos, né? Se fosse pra você escolher, você quer tomar uma colada assim no meio do corredor pra todo mundo ouvir desse jeito? Você ia falar não. Mas no final das contas acabou sendo um choque de realidade ali que virou a chave pra depois você colher vários frutos. E é muito da perspectiva também, né? Que você teve de, em vez de ter um perfil combativo, não, vamos entender por que ela tá falando isso, vamos ver como que isso impacta no negócio de fato, né? Porque aí vem um pouco da minha forma de raciocinar, né? Eu sempre acho que se alguém tá te dando um feedback de coisas a melhorar, que tem pessoas que não gostam de feedback negativo, né? Feedback de pontos a melhorar, deve ter realmente alguma coisa pra melhorar. Não é de graça. Porque não é fácil você dar um feedback desse. Não é... Todo mundo fala, não, mas é porque ela é a pessoa muito grossa, porque a pessoa é muito direta. Cara, mas não é fácil. Você externalizar uma coisa que você não está feliz, não é simples. Não acho que porque a pessoa está fazendo é fácil. Então, se a pessoa está se expondo dessa forma, deve ter alguma coisa. Então, deve ter alguma coisa que eu posso fazer. E eu sempre acreditei, minha carreira toda foi assim, que eu posso fazer mais por mim. Eu posso fazer mais pela minha carreira do que qualquer outra pessoa. Sim. Então, eu sempre fui atrás do que eu podia melhorar. Foi isso que me ajudou nesse caso. Mas, realmente, se alguém me falasse, e aí, você quer levar isso ou isso? Eu escolhi o elogio, com certeza. Fala que tá tudo bem, por favor. Mas eu aprendi muito mais, a gente aprende muito mais na dor, né? Foram muito mais momentos de feedbacks negativos. Então, eu tenho muito esse momento no meu time hoje em dia. A cada 3 meses eu chamo o time e falo, galera, vocês vão se juntar aí e vão me falar que vocês não estão gostando. Eu saio da sala, não me interessa saber quem é. Nunca me interessou. Eu saio da sala, eles dão um feedback, voltam. Eu já teve feedback das que eu reagi mal, mas depois eu entendi que não. Eles estavam certos. E eu tinha que mudar. Então, pra mim, esses feedbacks de construção... E sempre tem alguma coisa, né? Sempre, a gente nunca é perfeito. Exato. Sempre tem. Tem coisa que você vai falar assim, cara, desculpa, isso é meu, eu não vou mudar. Já teve feedback que você fala, você fala assim, desculpa, eu vou continuar falando. Você fala um palavrão, eu vou continuar falando. Isso eu não vou mudar, gente. Aí já é o meu jeito. Mas existem coisas que... eu aprendi muito e muito mais com os meus liderados do que eu podia imaginar. Sim. E no final você consegue separar o joio do trigo ali, né? Tipo, se tem o feedback, pelo menos analisar aquele feedback, ele é importante. E aí, se não fizer sentido, beleza, segue a vida. Mas se fizer sentido, é uma oportunidade de melhoria de graça, né? Exatamente. E normalmente você evolui, assim. Às vezes a gente não vê, né? Olhar pra gente mesmo com olhar crítico... É difícil, né? Exato. Então, às vezes, a gente acha que tá fazendo super bem, acha que estão falando super bem, e a pessoa vira e fala, não, mas eu não gosto dessa forma de que você leva as coisas. Então, te dá uma outra visão que vale a pena você olhar para ela. E já que a gente já tá falando sobre essa questão de carreira, de evolução de carreira, uma pergunta geral aqui. Acho que o que você gostaria, tirando esse feedback, né? O que você gostaria de ter ouvido ao longo da sua carreira que
que você descobriu ao longo da carreira, mas que se a Isabela pudesse falar com a Isabela de hoje pudesse falar com a Isabela do futuro, você gostaria de ter ouvido dela? Nossa, que pergunta, né? Ansiosa. É uma pergunta filosófica. É. Olha, Vitor, acho que tenha mais calma. Acho que seria um bom passo, assim. Eu já sofri muito por querer que as coisas funcionassem muito rápido. E às vezes elas funcionam muito rápido. E às vezes não, às vezes as coisas se resolvem por elas mesmas. Às vezes você sofre com uma coisa, nossa, você dá 2, 3 dias, passou, se resolveu. Então acho que escolha melhor suas brigas. E isso teria me machucado menos e teria machucado menos pessoas ao longo do meu caminho. Bom ponto. Como que hoje você separa uma coisa da outra? Tipo, o que te deixa ansiosa e querendo resolver rápido e o que você hoje fala assim, é melhor, deixa rolar. Boa pergunta. Hoje eu consigo fazer isso. Eu aprendi isso muito na cultura francesa. Eu trabalhei numa cultura francesa e eu tinha um cara, ele sentava na minha frente. E às vezes eu tava, nossa, brava, ansiosa. Ele fazia assim pra mim, ó. Mas o que é isso? Ele tá na sua alçada? Você pode fazer alguma coisa? Não, mas passou por você, já era. Você não pode resolver. Então, muito isso, assim, eu consigo diferenciar. Eu posso fazer alguma coisa com isso? Não. Eu fiz o meu melhor? Fiz. Então espera. Ou então encerra, sabe? Deixa se encerrar. Porque às vezes a gente fica lutando muito numa mesma coisa. O famoso dar murro em ponta de faca. Sem perceber que tá sangrando a mão. Então a gente fica ali insistindo. Cara, às vezes, se você muda o approach, a coisa funciona. Ou se você só deixa esse negócio ficar no molho ali um tempinho, depois você volta. Você vai voltar com mais calma, você vai voltar com um discernimento diferente, com uma experiência diferente. Então acho que é muito isso, assim, cara. Tá na minha alçada? Tá. Não tá? Eu vou esperar. Resolver tudo. Não dá pra resolver tudo, né? E assim, alçada eu falo tanto alçada superior, alçada inferior também, né? Porque eu tenho time. Claro. Então tem coisa que eu olho e falo assim, cara, era o meu técnico que tinha que estar resolvendo isso aqui, não era eu não. Até porque um dos pontos que a gente estava conversando antes do início da gravação aqui também, muitas vezes quando você tem que botar a mão na massa demais, e aí quando você já está numa posição de liderança, com certeza tem outras coisas que vão balançar, alguns pratinhos que vão balançar ou até cair. Então tem que escolher bem essa hora de entrar muito no detalhe e fazer isso de uma maneira inteligente no sentido de saber o risco que aquilo ali significa. Porque se você que está numa visão mais macro, com um time de liderados, tem que entrar muito no detalhe de alguma coisa, com certeza você vai parar de olhar no macro e em algum momento outras coisas podem começar a dar errado também, porque você não está fazendo o papel que é esperado, né? Então, acho que tem muito a ver com isso aí que você está falando, quando é na alçada de baixo. Exato. Caso. E às vezes pode acontecer duas coisas no seu time, né? Você pode desmotivar, porque tem gente que quer fazer. Então, por exemplo, se fosse o meu líder fazendo isso comigo, eu me desmotivaria, porque eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar, eu gosto de entregar. Então, eu tenho essa garra por fazer. Ou você tem o outro lado, né? Você acostuma mal. Sim. Ela sempre vai fazer. Então, eu vou deixar esse negócio correr aqui. E aí você tá gestor, diretor, C-level, sua vida é uma loucura e você não entende por quê. É porque você tá fazendo o seu trabalho de todo mundo. Porque aí seu time acostuma. Exato. Né? Então, isso é um pouco assim, no dia a dia. O tato é no dia a dia, né? Mas você tem que deixar um pouco, às vezes, a pessoa levar um esporrinho. Alguém vai dar uma cobrada. Nossa, mas é o meu time. Mas tá tudo bem. Às vezes ele vai precisar levar a chamada que eu levei no banho do corredor. Sim. Às vezes é bom ele levar essa chamada de outra pessoa. Às vezes vai fazer ele dar uma mexida diferente, vai virar a chave sabe? dele também. Me dói, assim, como eu falo, cara, mas eu te falei, poxa, por quê? Mas vai às vezes virar a chave. Às vezes a pessoa precisa disso também, né? Então deixa, vai machucar, vai morrer. Vai dar uma dorzinha, machucar um pouquinho, vai dar uma raladinha, mas a pessoa sobrevive, entendeu? E isso faz parte do crescimento também profissional. E aí você consegue saber no seu time quem tá contigo nessa velocidade, quem quer crescer junto e quem não quer. E aí você começa a entender um pouco mais de quem tá trabalhando com você. Começa a entender mais do time, né? Exato. Muito bom. Bons pontos. Bom, a gente falou aqui um pouquinho de carreira. Você também já fez, né? A gente estava conversando antes também. Esse papel de host do podcast. Você falou sobre o papo com o CEO que você
tocava, né, na Exame. Queria que você contasse um pouco dessa experiência de conversar com as pessoas desse nível, né, o papo com o CEO, o que eles trouxeram que você poderia compartilhar aqui com a gente, já que a gente já está falando de carreira, vamos chegar logo no nível de CEO aqui para compartilhar a experiência. Legal. Eu tive o prazer, assim, totalmente diferente da minha carreira mais, né, de executiva, foi participar do CEO Talks, que era da Exame, e fiz alguns episódios recebendo grandes nomes, né, pra conversar. E a pergunta era exatamente essa, cara, o que te move a acordar todo dia? E é impressionante como todos eles tinham uma coisa muito em comum, eles se apaixonavam pelo problema. Todos eles, Legal. assim, quando eles falavam do problema da empresa, o olho brilhava. Ou o problema que eles resolviam com aquela solução que eles criaram. Então, eles não se apaixonavam por como a empresa fazia. E eles nem tinham uma visão de que a empresa deles é perfeita. Pelo contrário. Eles estavam sempre puxando o que eu vou fazer melhor. O que eu vou fazer de diferente. Qual que é o próximo desafio? Qual é o próximo desafio? Então, uma cadeira de CEO, você não está olhando o resultado de hoje. Você está olhando quem vai ser sua empresa daqui a 3 anos. 4, 5 anos, né? Então, como é que vai estar o mercado daqui a um tempo? Será que as pessoas vão estar consumindo do mesmo jeito que elas consomem? Será que informação a gente consumia em jornal, depois foi em revista física. Quem hoje lê um livro físico? Raras são as pessoas. Eu adoro o livro físico, sou aquela que ainda rabisca o livro, sabe? Mas é raro, as pessoas hoje consomem muito mais podcast. Eu de manhã, estava conversando aqui até com o Djalma, de manhã eu me atualizo em 5 podcasts. 2 internacionais, 3 brasileiros. Pronto. É assim que eu fico sabendo a notícia do dia. Isa, mas você vai... Às vezes eu perco uma coisa ou outra, mas tá tudo bem também. Não saber a exata coisa que aconteceu. Eu vou ficar sabendo ao longo do dia. Se for uma coisa grandiosa, você vai saber. Exatamente. Então eu também decidi abrir mão de ficar lendo aquelas diversas newsletters que eu reservava 1 hora da minha manhã para ler. Então já é uma forma nova de consumir conteúdo. E o que vai acontecer agora nos próximos 3 anos? Será que as pessoas vão continuar usando podcast, vídeo, ou vai ter uma outra forma com inteligência artificial? Eu já tenho o meu chat GPT, eu tenho o meu agente, que todo dia de manhã me manda as principais notícias de IA. Eu não acesso mais site. Ele acessa por mim. Será que não é esse o caminho? E aí? O CEO de empresas de mídia, de empresas de informação, tem que estar preocupado com isso. Exato. Porque cada vez mais vai mudar o seu negócio. Se o CEO está preocupado com o dia de hoje... Ele fica... cego. A empresa seca, a empresa ela vai morrendo, porque se tem uma coisa certa na vida é que tudo vai mudar. Tudo muda o tempo todo. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. Então o CEO tem que estar plugado no que está acontecendo daqui para frente. E todos eles estavam, assim, essa era a grande fala. E ver como a empresa foi mudando ao longo do tempo também foi muito legal nessas conversas. E é um ponto interessante, né? Porque é aquela velha máxima de... o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar daqui para frente. Então, se o CEO acaba ficando muito olhando para dentro e olhando para o passado, de como que as coisas funcionam, em toda a experiência e tal, e lógico que a experiência ajuda bastante, mas ajuda muito também para você conseguir comparar com o que vem pela frente, não para achar que aquele ali é o status quo que vai ficar pro resto da vida. E hoje, principalmente quando a gente fala de tecnologia, a velocidade do que está mudando é tão alta, é tudo tão rápido que se você pisca, você já perdeu algum ponto. Quem imaginaria que hoje a gente estivesse falando de Agentic AI, por exemplo? Isso há 5 anos atrás era ficção científica, era no ano máximo passado era filme. ficção científica. Exato. Ano passado, a gente estava com engenharia de prompt. Que engenharia de prompt perde Agentic AI, Exato. gente? Não tem mais. Aí agora... tem toda essa conversa em cima de Agentic AI e daqui a pouco vai ter uma próxima coisa, que Agentic AI também vai destravar e a gente vai começar a falar sobre outros temas que vão ser também muito rápidos. Então, a velocidade que já era alta antes, acho que de 3 anos, 2 anos para cá, principalmente quando surgiu e ganharam força as LLMs ali, tudo isso acelerou mais ainda e é uma coisa que vai impactar todos os negócios, né? A gente estava falando aqui sobre as suas experiências de minerador, indústria alimentícia, varejo e tal. Acho que algumas mais rapidamente que outras, mas acho que todas elas vão, de alguma forma, ser impactadas com isso, nem que seja eficiência operacional, outras diretamente no negócio, na forma de vender, em canais, etc., como interagir com o consumidor. Então,
a pessoa que está num cargo de liderança que não para enxergar o que está acontecendo e as tendências que estão levando aí, e a gente está puxando a conversa aqui para tecnologia, porque tecnologia é o nosso ponto focal aqui, mas acho que de tudo, né, do negócio relacionado ao negócio da empresa, deveria ser realmente o alimento ali da pessoa todos os dias, porque senão, igual você falou, a empresa seca e não consegue seguir. E é muito mais fácil, né? É muito mais easy o dia se eu fico no que eu sei. Sim, exato. Então, se eu fico ou CEO, ou CTO, ou coordenador que seja, a gente está falando aqui de níveis mais de executivos, mas em qualquer nível. Uhum. Se você fica o seu dia todo preso em reunião e tentando ficar ocupado achando que isso é o certo, tá completamente errado. Então, isso também é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira. O quanto menos reunião eu tiver e mais tempo eu tiver para estudar, para ler tendência, para analisar o meu negócio, para conversar com as pessoas, melhor vai ser o meu trabalho. Uhum. Maior vai ser seu impacto. Maior vai ser o meu impacto. Não é porque eu fico no cafezinho e as pessoas vão saber o meu nome. Não, porque eu vou saber exatamente como é que tá o dia dela. Vou saber exatamente o que está impactando. E eu vou conversar com outro diretor que vai ter a mesma visão que eu tenho, mas do pedaço dele. Uhum. Porque ele está acompanhando essa tendência, eu estou acompanhando a tendência de tecnologia. Ele está acompanhando a tendência de educação, o outro está acompanhando a tendência de editorial. Eu não posso achar que eu sozinha vou conseguir acompanhar tudo. Sim. Então é legal você também ter esses momentos para você trocar, para você fazer uma comunicação mais assertiva, para você resolver algum atrito, porque ele vai acontecer, né? Exato. Então, não ficar o dia todo em reunião. As pessoas acham que o trabalho é ficar o dia todo em reunião. Não é. Seu trabalho é diferente. É aquela história, né? Eu fiquei tanto em reunião que não tive tempo para trabalhar. Exato. Eu fui ocupado, mas não produtivo. Exato. Exatamente. Assim, e se você deixa, se você não reserva esses espaços na sua agenda, a empresa toma. Sempre vai ter algo. Sempre vai ter alguma coisa para você entrar. Então também tem muito isso de decidir. Eu realmente preciso estar nessa pauta? Se não, cara, vai meu time, eu vou fazer outra coisa. Eu já fiz isso várias vezes. E assim, no começo dá um medo, né? Uhum. Meu Deus, eu não vou saber o que tá acontecendo. Nossa. Mas às vezes você precisa saber. Tá sendo resolvido? Tá. Tem algum BO acontecendo? Não, então tá tudo bem. É a mesma história da notícia, né? Se for importante, você vai ficar sabendo, né? Exato. Então acho que a gente tem também que... quanto mais você cresce na carreira, maiores são os problemas que você vai enfrentar. Com certeza. Mas maior é o desafio de você não se enganar que você tá olhando só para trás, ou só porque você faz hoje muito bem, porque é confortável, é gostosinho você ficar nesse quentinho no que você faz, e achando que uma agenda super ocupada é o que mostra que você é um grande executivo. Também não é. Muito bom. E o que não falta é reunião, né? É um bicho que parece que se multiplica ali na sua agenda e que se você não for lá limpar, ele toma conta de tudo mesmo. Quanto mais água você joga, mais cresce, né? Exato. Precisa podar um pouco. Exato. É isso. E como que você vê agora, pensando nesse profissional, né? A gente já falou um pouco sobre o CEO, a gente já falou sobre essa tendência da carreira, mas como que você vê a evolução desse profissional, disso tudo que a gente está falando agora, com tudo que está surgindo agora relacionado à tecnologia, como que você vê a diferença da forma em que as pessoas vão tratar com a tecnologia e entre elas também nesse cenário novo que tem se desenvolvido aí? Acho que um grande desafio da diretoria de tecnologia é porque as pessoas já consomem tecnologia no seu dia a dia. Uhum. Mas eu consumo como usuário. Eu não tenho ideia da dificuldade que é aquilo. Eu não tenho ideia do trabalho que aquilo leva para ser feito. Então as pessoas já chegam muito com uma ideia pronta e pedindo para semana que vem. Como assim na semana que vem? No Netflix já funciona. O ChatGPT eu pedi em segundos, ele me deu a resposta. Se você for no Claude e pedir para ele desenhar um sistema para você, ele desenha em minutos. Tem o Bolt.new, uma ferramenta de inteligência artificial. Você descreve o sistema que você quer, ele faz o sistema para você, sem você codar. Você vai ter uma tela funcional que você pode usar. Então, assim, como é que nesse mundo em que qualquer pessoa consegue, em minutos, resolver o seu problema em tecnologia, como é que você continua sendo uma tecnologia percebida como ágil,
uma tecnologia percebida como eu tô do seu lado, uma tecnologia que efetivamente agrega valor. Porque as pessoas estão consumindo muito mais tecnologia do que consumiam há 2 anos atrás. As pessoas têm muito na mão. É muito fácil. Eu ando ali na Exame e eu vejo pessoas com chat GPT aberto o tempo todo, Claude aberto o tempo todo, de imagem, notebook LM do Google. É todo mundo usando o tempo inteiro. A gente fala, a gente realmente usa. E como é que eu me provo que, cara, meu projeto vai demorar 1 mês para ficar pronto se você vai lá no Bolt e ele faz em 2 minutos? Então, esse é o grande desafio agora para o mercado de tecnologia, esse é o grande desafio para os executivos de tecnologia. Porque é uma barreira agora, todo mundo vira e fala, não, então não preciso de você. Já tem. Senta lá, que eu vou fazer aqui por mim. Aí você vai ter um outro risco, você vai ter um risco de cibersegurança, você vai ter um risco de vazamento de informação, você vai ter um risco de um consumo exacerbado de custo, de infraestrutura que talvez você não teria se você fizesse algo muito bem estruturado. Então, a comunicação de tecnologia, ela vira muito mais crucial do que ela era até então. Porque você tem que provar o seu valor, você tem que fazer as pessoas entenderem que não é tão rápido quanto ela consegue na inteligência artificial, mas que ainda assim é rápido. Sim. Ainda assim é rápido 1 mês pra você fazer alguma coisa. As pessoas já sentem que 1 mês é muito tempo. Cada vez mais essa percepção de tempo, o que é rápido vem sendo cada vez mais rápido, né? Exato, ele vem diminuindo cada vez mais. Então, exato. antes a gente fazer um projeto, eu lembro, meu primeiro projeto eu fiz, levou 7 meses. E foi um case de sucesso, porque foi uma implementação de um RP em 7 meses. Eu falo, gente, eu não tenho 7 meses pra fazer projeto nenhum hoje. 7 meses, e hoje é luxo. Eu tô agora fazendo um projeto de inteligência artificial, eu dei 6 meses. 6 semanas. Fui no celular, você é louco. Eu falei, não, eu preciso de teatral funcionando. Isabela, eu falei, não vamos funcionar, amor. Não, vamos fazer funcionar. Então, assim, a gente tá falando de semanas agora. Então, a cultura ágil, ela tá vindo muito mais avassaladora do que em qualquer outro momento que a gente já viveu em tecnologia. E eu acho também que esse self-service da tecnologia acaba sendo um desafio a mais para governança dentro das empresas também, né? Então, você ter a governança não só dos dados que estão ali dentro, mas das iniciativas que estão ali acontecendo em paralelo dentro da empresa, também é muito importante justamente para mitigar esses riscos, igual você falou, de cada lugar ter uma solução que eles fizeram e que roda naquela situação, mas não tem preocupação com cibersegurança, não tem integração e tudo mais. Aí daqui a pouco o time de tecnologia vai precisar ficar trabalhando para integrar uma salada de fruta, de um monte de soluções que não foram feitas para conversar entre si, e aí vira aquela bagunça e no final não vai ter nem tempo. Se você põe tecnologia para fazer tudo, você não vai ter time, você não vai ter 1000 pessoas trabalhando para você, e você vai acabar bloqueando o negócio, né? Exato. Então, assim, tem um meio termo. Então, como é que a gente usa esse meio termo na Exame? É uma solução que você quer para usar agora e você não vai usá-la mais? Ou é uma solução que você vai plugar em um das suas linhas de receita e vai ser perpétuo? Essa é a minha diferença. É perpétuo. Eu quero fazer alguma coisa que vai melhorar a minha linha de educação. Deixa comigo, eu faço. Mas tem essa conversa. Tem que ter essa conversa. Exato, essa que é a parte da governança que eu tô falando. Porque se não tiver essa conversa, aí o negócio desanda e vai sair. Mas não é sempre que a gente tem essa conversa, não, tá? Às vezes, quando a gente vê, o negócio já foi. Porque aí já. Não, do usuário. Já faz, né? Todo mundo faz. Então o cara ali tá na pressa e eu não consigo. Porque às vezes, a tecnologia ela é muito fácil, hoje em dia, com todas as ferramentas e com todas as oportunidades, tá muito fácil criar uma POC, né? Tipo, eu vou lá, igual você falou, eu vou lá no Bolt, crio ali uma telinha, já funciona, ou então eu crio lá o meu prompt que resolve e dá o resultado que eu preciso, mas isso não é um produto. Na hora de produtizar o processo é que normalmente é o grande lance, que aí não é só criar o prompt, o resultado do prompt ou a telinha que eu vou usar, é transformar isso dentro de um produto que eu consigo ser robusto o suficiente para atender as áreas, garantir que o resultado está saindo do jeito certo, está integrado com a minha arquitetura, aí muda um pouco a conversa e aí tem que ter um pouco mais de paciência. Sim. Precisa de mais tempo mesmo. Inclusive a gente falou muito de desafios, né? Mas você percebe que com essa aproximação da tecnologia para as pessoas, para o negócio, surgiu mesmo uma onda maior de oportunidade de pessoal procurar mais vocês, pedir mais coisa, isso realmente se transformar em resultado concreto de negócio, que é o que a gente tanto fala? Tem um pouco dos dois. Tem pessoas que vão procurar, que querem trocar essa ideia, vão mostrar, toda orgulhosa, o projeto que fizeram e tal. E tem gente que vai fazer escondido.
Porque sabe que, puta, eu tô usando aqui um dado. Então, a gente não coloca muitos guardrails, né? Vamos dizer assim. A gente tem os nossos limitantes, ó. Esse tipo de informação a gente vigia. Se essa informação vazar, a gente sabe. Se você colocar essa informação em algum lugar que não tá permitido, eu vou saber. E as pessoas sabem disso. Mas a gente às vezes deixa meio... Cara, vamos fluir. E tem surgido muita ideia. O negócio que surge ideia demais. Né? Aí tem que E aí você filtrar tem que um pouquinho. E aí, como é que você filtra? Eu não sou tecnologia, eu já trabalhei muito na tecnologia tradicional, que tinha uns comitês. Lembra disso? O comitê de projeto? Você já deve ter visto também. Sim. Aí ia todo mundo lá, e daí tecnologia falava que só conseguia fazer 10 projetos. E é aquela confusão, né? Então, a gente olha muito o impacto. Então, cara, isso vai dar impacto maior, isso vai dar impacto menor. No meu negócio, na minha linha de receita. Mas no custo, eu olho primeiro receita. Isso aqui vai trazer mais, gente? Vai, então vou fazer ele primeiro. Então é sempre uma conversa, e é uma conversa muito rápida, eu não tenho mais esses comitês. É uma conversa de corredor mesmo. E vocês levam em consideração também a viabilidade daquele projeto? Tipo, se ele é muito difícil de desenvolver ou se ele é mais fácil? A gente leva sim a viabilidade, mas normalmente a gente faz muitos MVPs. Então, da conta dos nossos cases, quando a Exame migra para educação, compra uma faculdade, eu tinha 5 semanas. Desde a compra até o primeiro aluno começar a estudar. 5 semanas. 5 semanas. Eu não tinha nenhum sistema de secretaria, nenhum sistema de nota, nenhum sistema de pagamento, eu não tinha nada. Eu coloquei 8 sistemas no ar com 10 suppliers diferentes em 5 semanas. Como assim, Isa? Cara, teve muita coisa que não ficou perfeita. Mas em 5 semanas eu tinha um aluno estudando. O aluno não sentiu. Aqui dentro de casa a gente sabia o retalho que estava ali. E a gente foi ao longo dos meses ajustando. Tirando então, aquele débito técnico. Exato, a gente já vai muito no MVP. Então, o que eu preciso fazer de mínimo para isso funcionar? E aí a gente escolhe as nossas batalhas, né? Então, o que é receita, o que é atendimento ao cliente primeiro, depois eu olho o custo. A gente normalmente segue essa diretriz. E a empresa toda já sabe dessa diretriz. Então, tem muita ideia lá ainda que está no custo. Se não é um custo muito grande, eu vou fazer a primeira receita. E aí a gente vai assim... levando e conversando muito, mas surge muita ideia. Mas é importante ter quase um framework de decisão ali, de priorização, né? Porque senão toda ideia é ideia. Você fica perdido ali entre um monte de ideias e acaba desperdiçando recurso no sentido de desenvolver alguma coisa que não é o que vai mais trazer resultado. E a gente faz a repriorização semanal. Legal. Todo mundo fica assim, mas como assim? Assim? Na reunião da diretoria, tem a ideia, tudo bem, eu tô fazendo tal coisa agora, vocês querem que eu pare? Ou eu posso empurrar o próximo projeto que é esse, e aí eu coloco esse no meio. Pode ser, empurra o próximo. Aí, são os dois lados da agilidade, né? Para construir, mas também para decidir. Exatamente, porque existe o seu limite. Eu tenho meu número de pessoas. Meu número de pessoas consegue entregar um certo limite de story points, um certo limite de funcionalidades por semana. E às vezes o time de ideia fica, poxa, a gente muda muito de ideia. Sim, a gente muda muito de ideia. Essa é a nossa cultura. Se você não gostar disso, não vai funcionar para trabalhar no exame. A gente muda muito de ideia. A gente gosta muito de testar. A gente sabe que não vai estar perfeito, a gente sabe que vai ter um enrosco ou outro, a gente sabe que não vai estar na melhor solução possível, mas a gente vai testar. Testou, funcionou. Eu tive 5 semanas para botar aluno. Cara, funcionou. Conseguimos vender bem a faculdade de exame? Conseguimos. Então agora eu preciso de mais 1 mês e meio para arrumar isso aqui. Não me pede mais nada agora. Aí a gente passa 1 mês e meio arrumando. Tem um pouco de retrabalho? Tem retrabalho, mas eu tô gerando receita. Mas já tá gerando receita. Eu já tô já testou, provou o valor. Porque tem muita gente que acha que agilidade é fazer mais rápido. Não é. Não é fazer mais rápido, é você falhar mais rápido. Você conseguir ter flexibilidade para pivotar à medida que você vai aprendendo durante o processo, né? Acho que em tecnologia tudo é possível. Então, às vezes, o meu time às vezes fala assim pra mim, mas isso não dá pra fazer. Eu falo, cara, você é meu dev. Você é meu cientista. Você é meu engenheiro. Você tá falando que não dá pra fazer? Não. Tem que dar. Em tecnologia tem que dar. A gente pode fazer qualquer coisa. O código permite qualquer coisa. Exato. Vai ficar um código bonito, elegante, funcional? Não, mas dá pra fazer, não dá? Dá. Então vamos fazer. E aí a gente vai testando muita coisa. Então a gente coloca coisa no ar, por exemplo, no site do exame, toda semana. De segunda a quarta-feira tem deploy. De coisa nova. É um botão, é um parágrafo que fica diferente, é uma fonte em uma página específica. Coloca no ar, mede com teste AB
Roda 2 semanas. E aí, atingimos o que eu não queria? Não, tira do ar. Volta ontem. E aí a gente vai fazendo. E assim funciona muito Isso é melhor, muito mais rápido. importante. Ter uma metodologia de teste, no caso de features, né? Acho que o teste AB é a melhor forma, é a forma mais direta ali de avaliar. Mas avaliar o resultado do teste AB também, porque muitas vezes esse é um grande gargalo. Você faz o teste, mas o teste é implementado de uma maneira... Os dois grupos não são comparáveis, e aí no final você vai tomar decisão em cima de quê? Quando você tem uma metodologia já validada para tanto fazer o setup do teste quanto analisar o resultado do teste, esse desenvolvimento que você está falando fica muito mais rápido, fica muito mais fácil. Não precisa ficar pensando, como que eu vou testar? Cara, usa a metodologia, já está aqui, vai lá. E a Exame é uma empresa muito data-driven. Todo mundo, quando fala assim, como assim data-driven? Nas reuniões a gente não fica, eu acho. Uhum. Pega o número. O que o número diz? Muitas vezes o número fala o contrário do que a gente acha. Aí Sim. você fica, meu irmão, como assim, Cara, né? mas esse botão é muito mais bonito que o outro, cara, mas não... Mas não funcionou. Não Já funcionou. aconteceu coisas, a gente colocar no site, a gente fez isso com a nossa home. A gente tinha uma home muito simples, aí mudamos para uma home mais curta. Colocamos teste AB, não funcionou. Volta para a home anterior. Aí, beleza, vamos desenhar uma home nova, porque a gente precisava de mais espaço de matéria. Ela precisava ter uma cara mais jornal do que era a nossa anterior. A nossa anterior tinha pouco espaço de matéria, então... Aham. Você não conseguia muito entender o que estava acontecendo no mundo e no Brasil com 2 rolagens de tela. Esse era o nosso mapa. Eu preciso entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo com 2 rolagens de tela. Vamos desenhar um X para isso. Desenhamos o X. Colocamos no ar como? Eu fiz a primeira dobra. Eu não fiz essa home inteira. Eu fiz a primeira dobra. Porque algum elemento ali não funcionou. E esse elemento que não funcionou na primeira dobra, ele também existia na segunda dobra. Eu não repeti. Entendeu? Aí eu fiz a primeira dobra, funcionou. Rodou 2 semanas. Teste AB, gente com a anterior, gente com a nova. 50% da audiência consumindo uma, 50% da audiência consumindo outra. A nova reteve mais pessoas, as pessoas navegaram mais, as pessoas clicaram mais, as pessoas voltaram mais vezes. Eram os meus indicadores de teste AB. Agora põe pra 100% das pessoas. Rolar outra segunda. Aí a segunda também. 50% via a antiga, 50% via a segunda metade como nova. Teste AB de novo. Isso aqui não funcionou. E esse botão na home antiga funciona melhor. Então tira esse botão e põe da primeira. Aí rolar. Então a gente foi muito... E isso ajudou muito a gente a fazer teste AB. Porque você tá lidando com um time editorial que tem uma visão jornalística. Você tá lidando com um time de designers que tem uma visão muito legal. Puta, as capas do exame são lindas. Sim. Mas às vezes isso não vai funcionar pro público da internet. Funciona numa capa, não funciona no site. Então a gente foi muito mostrando com dados. E hoje a gente tem uma home lindíssima que funciona muito bem, que as pessoas navegam, que as pessoas gostam. E é o dobro de espaço de matéria. A gente atingiu o nosso objetivo. Você sabe agora o que está acontecendo no Brasil e no mundo com 2 rolagens de tela. Ficou linda. E as pessoas gostam, além disso. Então, fez a gente aumentar a nossa audiência e muito só para uma home nova. Mas muito teste AB, gente. Assim, achar que a minha ideia... Teve muita ideia que eu dei pro Que lixo. não funcionou, né? Para ser data-driven, você precisa realmente coletar os dados, né? Você precisa ter tanto a metodologia para testar, a metodologia para fazer o setup do teste, para analisar o resultado do teste, mas para garantir que a coleta desse dado aconteça de um jeito bem feito. Senão, no final das contas, você vai tomar uma decisão em cima de um dado errado, que é quase pior do que tomar uma decisão em cima do feeling. E como que isso funciona na prática, no sentido de gerir as expectativas de todas as áreas de negócio envolvidas ali dentro do processo de criação e evolução, por exemplo, de uma homepage igual a da Exame? Foi um trabalho assim, a gente partiu muito de uma ideia de... Aí foi feeling, né? Poxa, pegamos visão de jornalista, visão de designer da revista, e fomos entendendo qual era a necessidade e desenhamos uma home. E a home ficou bonita visualmente, cumprimos o objetivo da frase, né? Que é as 2 rolagens, cumprimos o objetivo de ter mais espaço de matéria. Gente, agora eu vou fazer... Aí foi uma estratégia de entrada em produção. Uma estratégia de desenvolvimento. Porque eu podia fazer a home inteira em 4 meses. Leva tempo para fazer uma home. As pessoas acham que não, mas é complexo. Se a gente parasse para fazer a home inteira, eu ia levar ali uns 3, 4 meses de projeto todo. Ou eu podia fazer assim, gente, vamos testar?
Aí foi muito da nossa ideia de vamos testar se Uma isso abordagem funciona. mais iterativa, né? Você vai construindo ao longo do processo e testando e validando aquilo que É, porque eu acredito muito que a metodologia ágil, ela é para falhar mais rápido. Uhum. Não é para você entregar mais rápido, é pra você falhar mais rápido. Falei, então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos entregar a primeira dobra. Isa, mas poxa, a primeira dobra não é a homepage inteira. Mas é uma entrega que dá pra usar, não é? É, isso é uma mentalidade ágil. É uma entrega que dá pra usar. Vamos fazer a primeira rolagem. Coloca métrica. Quais são as métricas editorial que é importante pra gente saber? Essa. Beleza. Teste AB, 50%, 50%. Configuramos o teste AB assim. Numa conversa de 1 hora. Possivelmente a editoria ficou super feliz de ter a primeira dobra linda e o resto da homepage feia. Poxa, era estranho, ficava esquisito na navegação, o usuário não ia entender. Gente, mas eu preciso testar se o layout funciona. É só assim pra testar. Eu não vou gastar 4 meses e depois não vai funcionar. Uhum. Isso foi um push de tecnologia. Né, de tecnologia e produto que tá comigo. São essas duas áreas que ficam comigo. Então foi um push muito de tecnologia e produto. Gente, não tem como fazer se não for assim. Vamos testar, vamos sentir o feeling. Aí coloca e espera, né? 2 semanas naquela ansiedade. Olhando tá todo dia. Todo dia. Chegar a primeira coisa. Isso é um ponto muito importante também, porque quando você faz o teste AB, se você não respeita o tempo do teste, o resultado não é significativo. Porque imagina, exato. meu usuário tava com uma home nova. 50% viu uma home nova, 50% não. Quem tava vendo a home antiga, tava acostumado com a home antiga. É óbvio que ele ia clicar. Ele sabia onde ele queria clicar. Sim. A home nova, o cara tinha que aprender. O que tá acontecendo na Exame? Ainda o site da Exame não é... Sabe? A pessoa ficava na dúvida. Porque aí ela acessava pelo celular, a home tava diferente. Pera, isso aqui é um vírus. Vou entrar de novo. Acontecia muito. A gente vê as pessoas acessando de novo. E a gente levou acho que 4 dias para as pessoas se acostumarem com a home, para a home efetivamente ser entregue para as 50% das pessoas. E aí sim, dali para frente a gente leva todo dia. Todo dia. Tudo funcionou perfeito? Não, mas funcionou melhor do que a home antiga. Aí rollout. Legal. Aí vai pra segunda. E aí a gente foi com todas as outras, as 2, 3 últimas a gente fez tudo numa tacada só, porque as outras 4 dobras se provaram muito bem. Aham. E a gente faz isso muito ao longo do tempo. Então, por exemplo, mais lidas. Eu tenho mais lidas que funcionam de um jeito, mais lidas que funcionam do outro. Aí qual é melhor? Eu acho que é um editorial, acho que é outro. Vamos testar? Vamos. Põe as 2. Deixa o dado Deixa o dado falar. Exato. E aí põe as 2, 50%, 50%. E funciona. facilita também, né? Você não precisa brigar com ninguém, deixa na responsabilidade dos dados Até se aqui. surpreende, você fala, caraca, eu não sabia que as pessoas gostavam tanto disso. Porque, querendo ou não, quando você decide uma coisa de produto, tem o seu viés. Claro, é o que você mais gosta, mas não necessariamente você vai ser exatamente. o que vai Então, mais todo mundo gerar fala, mas resultado. produto, você pode fazer pesquisa, você pode perguntar para o usuário, você pode fazer o que você quiser. Mas na hora de fazer o UX, na hora de fazer o racional, na hora de desenvolver, tem o seu viés também. Então você precisa testar se aquele viés ele é verdadeiro, às vezes não vai ser. A gente já acertou muito em vieses positivos, a gente também já errou pra caramba. O bom é que quando erra, volta rápido. Exato. Então a gente normalmente leva 2 semanas. Sabe por que 2 semanas? Porque a minha sprint é de 2 semanas. Então eu desenvolvo em 2 semanas, coloco no ar na sexta-feira. Passo as outras 2 semanas testando. No meio do teste eu já sei se está dando bom ou não. Eu já ponho uma história para outro sprint para tirar. O que vai acontecer? Poxa, aí mais uma semana. O resultado foi bom? Apaga aquela história e põe outra segue coisa. a vida. Entendeu? Exato. Então não vai matar ninguém. Mas a gente faz muito isso. Tem funcionado. E uma dúvida, quando você falou sobre o débito técnico, né? Que vocês fazem um MVP e depois vão trabalhando em cima dele. No contexto da Exame, vocês usam o mesmo time que desenvolveu o MVP para fazer essa correção do débito técnico, como se fosse um DevOps ali, uma sustentação e evolução daquele produto? Ou tem um time que é mais dedicado a desenvolvimento de novos produtos e tem um time de sustentação separado? Não, a gente não divide assim, a gente divide por linha de negócio. Legal. Então eu tenho as nossas squads, são divididas por linhas de negócio. Então eu tenho a linha de negócio educação, eu tenho a linha de negócio editorial e a gente tem uma linha de negócio que a gente chama de serviço, que é tudo que funciona por trás, que ninguém tá vendo aqui. Né? Aqui eu tô vendo a cara, a experiência do meu cliente. Então, a gente vai muito pela linha de negócio. Então, cara, tem hora que você vai estar resolvendo um BO, porque o editorial ou educação tá chamando e a pessoa tá tentando fazer a compra, não tá conseguindo assinar o contrato.
é um incidente. Tem hora que você vai estar desenvolvendo um agente de IA. Então o suporte e o desenvolvimento tudo é o junto. mesmo time. O que a gente faz legal. é separar, na sprint, eu tenho os time box dedicados a cada uma das coisas. Sim. Então eu tenho um time box dedicado a atividades que são novas, eu tenho um time box dedicado a atividades que são de rotina, de incidente. Uhum. Isa, sempre respeita? Nem sempre. Mas quando não respeita, a gente vai olhar o que está acontecendo. Uhum. Por que não está respeitando o time box de incidente? Porque o incidente está sendo muito maior do que coisa nova. Talvez é a hora de frear um pouquinho o desenvolvimento e consertar um débito técnico que tá... Às vezes é um débito que a gente nem viu o que aconteceu. Aham. Né? Porque você vai colocando muita coisa no ar, uma hora ou outra Pode acontecer. pode acontecer, algo cai. E a gente aceita isso. Também é uma cultura diferente. A cultura do exame é uma cultura que ela não busca culpado. Ela aceita o erro como parte da rotina. Parte da inovação. É parte da inovação. Vai errar, a gente vai quebrar a cara, contanto que não fecha a empresa, a gente vai se recuperar. Uhum. Então a gente aceita muito isso. Então quando a gente vai para um time de dev, cara, tá tudo bem se errar. Mas tem erro que tira o site do ar, aí não tá tudo bem. Aí, pô, a gente deviam ter visto que ia cair o site. Aí não pode, né, gente? Então a gente aceita alguns erros e outros a gente já dá uma tratativa muito rápida. Isso deixa eles um pouco mais confortáveis também. Para arriscar um pouco mais, né? Fazer uma coisa um pouco mais fora da caixa ali, que Exato. acaba fazendo a diferença no longo prazo. Exatamente. E de toda forma, se errar, se der ruim, Volta. rollback e segue a vida. Então a gente tem um time técnico muito bom. Os devs, assim, eu falo que eu tive um mês para montar o time, eu fiz mais de 350 entrevistas para contratar 10. É absurdo. Se você pensar, Sim. é uma loucura. E a gente contratou o Brasil inteiro. Eu não queria ficar só em São Paulo. Uhum. Apesar de ser uma empresa presencial, eu sei que existem pessoas muito boas, devs, no Brasil inteiro. Por que que eu vou me restringir só a São Paulo? São Paulo tem pessoas maravilhosas, mas também tem gente muito boa no Sul, no Nordeste, Uhum. no Norte, no Centro. Tem gente muito em tudo quanto é lugar. O nosso time tá super espalhado hoje, o time de dev, né? Sim. Os times de produto, os times mais infra, eles são presenciais, porque não tem como eu falar de produto se eu não tô sentado do lado do jornalista. Não faz sentido nenhum. É Então, o produto tem que estar muito próximo. uma característica do negócio. É ele uma precisa característica estar- da área, tem que Sim. estar ali. Mas deve, pra mim tá tudo bem, eu deve ser alguém fora. E funciona super bem. Funciona super bem. Porque são pessoas que entendem o negócio. Uhum. Então, eu tive uma preocupação de trazer devs que não querem simplesmente codar e não se importa pro que vão codar. Uhum. Eles querem saber o que eles estão codando. Então eu tenho o dev que vira e fala, cara, isso aqui tá feio no site, vamos botar uma história pra melhorar? Produto, faz alguma coisa aí. Você fala, cara, mas você é dev. Mas tá feio, né? Não, eu acho isso muito legal, sabe? Me dá um orgulho de ver. Então você fala, caraca, estamos com um time certo, é um time realmente antenado. Então o time fala, cara, o WordPress tá demorando alguns segundos a mais, vamos melhorar isso aqui, me dá uma semana pra melhorar isso aqui, põe aí no meu backlog. Eles puxam o backlog. Isso é bom. Isso é diferente, isso é muito legal. Ó, a gente falou um pouco sobre a carreira, né? Carreira tecnologia em diversas áreas de negócio, como que isso impacta a área de negócio. A gente falou sobre carreira no sentido de evolução da carreira também, em como se tornar um CEO. E entre outras coisas. E depois a gente acabou fechando aqui com algumas boas práticas, por que não, né, dizer assim, de processos ágeis, para a gente conseguir fomentar a inovação e também conseguir desenvolver e evoluir o que já existe. Acho que fazendo um encapsulamento da nossa conversa aqui até agora, acho que foi bem legal, deu para passar sobre várias áreas extremamente importantes aqui da carreira de tecnologia como um todo. Obrigado. Mas antes da gente finalizar, e a gente podia ficar aqui conversando muito tempo ainda, né? Mas acho que tá dando tempo ali agora. A gente tem o quadro Indique um Livro, que a gente pede para os convidados que participam pela primeira vez do episódio, e hoje temos 2, para indicar um livro que de alguma forma foi importante na vida, não precisa ter necessariamente a ver com o assunto que a gente estava falando aqui hoje, é uma leitura interessante que cada convidado gostaria de indicar. Quer começar, Djalma? Posso começar. Eu não preparei nada, não tive spoiler de que eu deveria indicar um livro, mas sorte que eu tenho um na cabeça que eu adoro, que é o livro Outliers. Não sei se vocês já leram, é um livro que eu gosto bastante. Boa. Mudou muito como eu vejo esse approach pra gente melhorar nas coisas, conseguir se tornar um expert em algum assunto. Legal.
Eu vou trazer uma dica que me ajudou muito, do Ethan Kross, A Voz na Sua Cabeça. Então ele fala muito sobre essa autocobrança, esse questionamento que a gente faz o tempo todo. Inclusive ele traz o caso do 11 de setembro em Nova York, do grupo de pessoas que se juntam e por 10 anos continuavam falando do acidente ainda. E ele fala como isso impacta o cérebro, como é que as pessoas não conseguiram viver, como não conseguiram ir à frente. Então esses grupos que se juntam para ou criticar ou falar mal, como é que isso é prejudicial para você mesmo. Né? E ele mostra ferramentas de como é que você silencia essa vozinha que fica na sua cabeça o tempo todo te maçaricando. Legal, muito boas indicações. E lembrando, você que está assistindo ou ouvindo o episódio, se você curtir e compartilhar o post do LinkedIn desse episódio, você concorrerá aos 2 livros que o Djalma e a Isabela indicaram aqui agora. Outliers, indicação do Djalma, e A Voz na Sua Cabeça, da Isabela. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. E é isso. Acho que podemos combinar outros encontros desse aqui, que a conversa foi muito legal. Obrigada pelo tempo com vocês. E quem quiser, gente, eu posto muito em rede social, então pode me seguir, Isabela.leite. Sou a única com esse nome. Sou a única que existe com esse nome. Então, muito em TikTok, Instagram, LinkedIn, falando muito sobre inteligência artificial e também sobre liderança. Então pode seguir lá também. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Segunda-feira tem mais. Até lá.